Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciando daqui a pouco a nossa nova live. Daqui a pouco o Dr. Glaucio está aí com a gente. Aqui no sul já tá um friozinho, né? Vamos lá, Dr. Glaucio está entrando aí com a gente. E aí, meu amigo? Opa, boa noite, Fábio, boa noite. Tudo certo? Pessoal entrando aí com a gente. Boa noite, pessoal. Como é que estão as coisas por aí, Dr. Glaucio? Como, Fábio? Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? Tudo certo, rapaz, né? Estamos filtrando mais o terror. Agora tá a guerra de informação já tá um pouco mais política agora, né? Pelo que eu tô vendo. É O verdade. terror, né? É verdade. Boa noite para a Bruna, para a Elaine, pessoal nos dando oi, César, e aí, pessoal, bem-vindos. Aqui já tá mais friozinho, daí aqui já começa a preocupar a gripe, mas a gente tem feito um trabalho grande contra as fake news, né? A gente falou sobre isso na outra live, e aí acho que o pessoal está começando a conseguir filtrar isso, né? Isso é fundamental, né? Sem dúvida, Fábio, sem dúvida. De qualquer maneira, ainda tá prevalecendo mesmo a emoção, né? Com certeza. A emoção em todos os sentidos, né? Sentido do trabalho, sentido de não poder trabalhar, o sentido de estar em casa, toda essa questão aí de relacionada a esse período aí tenso que todos nós estamos passando, né, Glaucio? Chegando um pouquinho, mas a gente já pode, assim, conversar um pouquinho sobre a motivação dessa nossa live. A gente começou a discutir, aí o Fábio, aspectos que estariam ligados com a situação de tensão, de medo, de ansiedade, quarentena, né? Isso E aí a aí. gente começou, e aí a gente resolveu agora, como já tem live, né, disseminada sobre o tema, a gente resolveu agora focar agora em órgãos importantes, né? E aí nós aproveitamos tanto a experiência do Fábio, como cirurgião, como clínico, como um especialista, e eu como boa noite. E a minha área, né, de atuação como médico psiquiatra, e resolvemos abordar agora o transtorno intestinal, né, que está surgindo muita novidade, né? Na conexão intestino-cérebro, na relação do intestino com o sistema imune, não é isso, Fábio? É E verdade, meu amigo. E, bom, a gente está em casa, tem isso, né? As crias aparecem, né? isso aqui é uma Ah, verdadeira live, né? Não vamos é, pasteurizar, não. Vamos tentar conversar e vamos tentar ser prático para todo mundo aqui que estiver isso aí, acompanhando a nossa live. isso aí. Na verdade, sim, até relacionado a isso que você comentou, meu amigo, tem um estudo da Federação Brasileira de Gastro, que eu achei muito interessante, que mostrou que 2/3 das mulheres têm problema intestinal, né? De intestino preso, a constipação, prisão de ventre, popularmente. E dessas, 89% desses 2/3, ou seja, bem alto estatístico, dizem que esse seu problema intestinal causam mau humor. Então, assim, causam um mau humor, um estresse, e algumas chegaram a relatar, indo mais profundamente, até casos de depressão. E aí a gente entra em vários viés que tem com relação a isso. Mas o principal é dentro disso, o pessoal dizendo, fazer uma live de por que meu intestino não funciona bem, o que tem a ver com a psiquiatria, com a parte cirúrgica, né? Então, realmente, assim, a gente sabe, o dia a dia do consultório, relacionado principalmente à prisão de ventre, né, ou tecnicamente à constipação,
mas a gente vai usar o termo que o nosso público aí tá acostumado a ouvir, a grande maioria são mulheres. E esse índice alto, 89%, tem alteração de humor por causa disso. Né? As causas principais da prisão de ventre em mulher é hormonal, a gente sabe que é hormonal. Os ciclos hormonais dela, diferente do homem, que a gente tem os hormônios mais numa linha reta, as mulheres, os hormônios é uma roda gigante, né? Então, é importante isso. Tem esses estudos já vindo com direção a isso que o Glaucio falou, que o intestino é o segundo cérebro, né? Talvez pelo seu tamanho, pelo seu número de receptores neuronais que tem, porque a gente sabe que o intestino é muito grande. A quantidade de células que tem neles, e cada vez mais está se comprovando a ligação direta com o cérebro. Né? Então, a gente até brincou na live semana passada com relação a isso, né, Glaucio? Mas é uma coisa importante do pessoal saber, né? E é um dos fatores principais. E lógico, nessa fase que está todo mundo mais ansioso, acaba prejudicando, né? Então é importante. Estão dizendo aí, doutor Glaucio é o cara. Concordo. Alguém colocou aí dos teus fãs aí, Glaucio. Então é importante saber isso. E a gente vai, durante essa 1 hora aqui que a gente vai conversando, a gente vai conversar sobre algumas coisas para aliviar e melhorar isso. Fábio, até achei bem interessante você ter começado pela constipação, né? Você vê um número elevadíssimo, né? No sexo feminino, né? Algo que acontece no intestino. Lembrando, né, que a gente tem a sabedoria popular que fala que faz a relação entre o mau humor, né? E a questão da constipação, não é verdade? Assim, então, quando se fala em enfesado, né, cheio de fezes e tudo, né, não tá nada mais do que isso, né? Estamos simplesmente colocando que existe uma relação entre o humor, que a sabedoria popular já tinha, né, há muitos anos já identificado, e o humor e a constipação, né? Interessantíssimo que a gente está vendo que a relação é mais íntima do que a gente pensava. Não é só agora uma ligação de sistema nervoso, certo? Do cérebro com o intestino. Não é só isso agora. É a questão do papel imunológico, né, do intestino, né? Assim, o que a gente tem visto, né, Fábio? Muita molécula neurotransmissora produzida no intestino. Quem é que sonhava com isso, hein? Até alguns anos atrás. Na faculdade eu não vi nada disso, né? Não, na faculdade eu não vi nada disso também. A gente entrega a nossa idade falando isso, mas é real. Na faculdade não tinha nada disso, não tinha nada de probióticos, de bactérias boas intestinais, as bactérias ruins que fazem a translocação e pioram o humor e causam várias coisas. Hoje a gente só vê isso porque a gente se atualiza, porque realmente na faculdade não tinha nada, né, ligado a isso realmente, né? Não tinha, não se falava nisso, E assim, o que a gente poderia ter começado até por um viés assim até mais comum, falando sobre tensão, estresse, ansiedade e o impacto sobre a peristalse, né? O movimento do intestino, né? Tanto acelerando como reduzindo, né? Causando tanto a tal da constipação, a prisão de ventre, quanto a diarreia, né? A síndrome do intestino irritável, né? Do colo irritável, antigamente, né? A gente poderia ter começado, mas a gente está vendo cada vez mais avanço de inter-relação que a gente nem sonhava. Os órgãos agora, eles se percebeu que não é só o cérebro que dá comando direto para os órgãos, né? Os órgãos eles conversam, eles têm mediadores de um para o outro sem passar pelo cérebro, né? Então, e o intestino, né? Quer dizer, ele consegue ainda ser aí um orquestrador, algumas atividades dele são prioritárias para o cérebro iniciar, né, a sua função. Então, realmente está ficando bem interessante, né? Eu sei que ainda é um campo novo, muita especulação, mas a indústria farmacêutica já está com esperança danada, está investindo pesado, e sim, parece que está surgindo muita coisa boa nesse aspecto. Quer dizer, o intestino agora com um certo protagonismo,
As bactérias intestinais, a microbiota, né, participando agora de muita reação, inclusive no humor, né, Fábio? No humor, na motilidade, né? O que você Com teria para gente, certeza. para comentar sobre a questão da microbiota, né? Sobre a. Sim. Na verdade, assim, ó, alguém colocou aqui, deixa eu até olhar que foi bem interessante. A Carolina colocou a questão de quando tá nervosa e no banheiro, e realmente tem isso. O estresse, tem pessoas que quando estão estressadas ou ansiosas para alguma coisa, algum evento, alguma coisa, tem a diarreia, de correr para ir no banheiro. E muitas vezes até comentam no consultório, eu fui no banheiro, mas não saiu nada. Era mais uma tensão. E outras pessoas, quando estão nervosas e ansiosas, têm a prisão de ventre, a constipação. Então, realmente isso acontece. Isso é uma coisa particular de cada organismo. Tá na ansiedade, daquele aperto na barriga, daquele mal-estar e tem que correr para o banheiro. E uma coisa importante que a gente vê ligado a essa questão intestinal, é que a constipação causa da microbiose, da alteração das bactérias intestinais, as bactérias que estão dentro do intestino e vão para fora, assim, popularmente, para o pessoal entender. Acontece isso mais frequente quando a gente tem a constipação, né, a prisão de ventre. Por quê? Porque as bactérias estão ali paradas, muitas vezes já nas fezes, enfim, ou na sua formação, e elas se translocam, elas mudam do lugar normal que elas estariam, que é dentro do intestino, e vão para fora. E isso dá uma desregulada muito importante, não só no intestino, mas em todo o nosso corpo. Que o pessoal diz, daí ele fica com aspecto de estar com febre, de estar com infecção, e realmente muitos pacientes têm esses sintomas. E a gente vê isso frequente, isso é mais comum em mulheres do que homens também, de ter isso quando viajam, quando saem de casa. Tem mulheres que não gostam de ir no banheiro quando não estão em casa. E acabam inconscientemente tendo o intestino preso durante uma viagem. Eu ouço no consultório que pacientes vão passar uma semana de férias na praia, vão para um hotel, enfim, e não vão no banheiro lá, e só voltando para casa já vão no banheiro. E isso é ruim para o organismo, desregula tudo. Os homens têm menos isso, a gente brinca, tem menos frescura nesse ponto, é mais tranquilo, mas isso é uma realidade, a gente vê isso nas mulheres. Isso a gente que estuda um pouco mais a fundo isso, vê que isso tem muita ligação, vem desde a infância. Eu que tenho 2 filhas, a gente vê isso. Eu tento não fazer, mas inconscientemente a minha esposa acaba fazendo com elas. Quando a gente está fora de casa e elas querem ir no banheiro, é um cuidado muito maior de aonde está, que banheiro vai usar, se está limpo, se não está, se vai sentar no vaso, se não vai, se vai forrar ou não vai. Porque as mulheres têm mais infecção urinária do que os homens, pelo canal da uretra curto. Então as mulheres acabam tendo que sentar no vaso, tanto para fazer xixi como para fazer cocô. Então, assim, diferente dos homens. Então as mulheres têm esse cuidado e é uma coisa que vem desde a infância, ter toda essa precaução e esse cuidado, e inconscientemente vai ficando na cabeça que ir no banheiro fora de casa é mais difícil, é mais chato, e quando fica adulta acaba acontecendo isso. A gente tem que tentar desmistificar. Não quer dizer que pode sentar em qualquer banheiro que for, não precisa cuidar da higiene, não é isso. Mas como eu sempre digo, não dá para ser 8 nem 80, a gente não pode abrir o espectro, não pode ser nos extremos nunca, né? Tem que ter o cuidado de higiene, mas o funcionamento do intestino cada vez mais a gente vê que é fundamental para um bom funcionamento de todo o corpo. Ligação com o humor também. A gente sabe que as mulheres se preocupam muito, mais até que os homens, com questão estética. E as pacientes às vezes dizem, eu fico 3 dias sem ir no banheiro, já fica aquela barriguinha aumentada de tamanho ali embaixo do umbigo, que normalmente elas já têm esse aumento na fase pré-menstrual, pelo inchaço, retenção de líquido, útero, enfim. E a prisão de ventre, a constipação, mais isso. E aí causa mau humor. Então a TPM popular, a gente sabe, os maridos sabem disso. Então é um somatório de coisas que vem e que tudo que está ao alcance a gente tem que tentar desmistificar e melhorar, né? Porque as mulheres têm isso, a gente sabe que não é mito, é uma coisa hormonal e que acontece. Todo mês vai ter essa fase do ciclo
E aí a parte intestinal a gente tem que tentar regular da medida, porque a fase menstrual, né, mulheres jovens menstruam, param depois só, né? Então tem que ter esse cuidado. E entra com relação a essa alteração das bactérias que a gente estava falando antes. E aí realmente podem causar infecções importantes, né, Glaucio? A flora fica desequilibrada, a flora intestinal normal fica desequilibrada. Fábio, até eu tenho visto assim, aí no caso no meu dia a dia, na população mais idosa, que tem um movimento intestinal mais lento, né? E esse mesmo problema de constipação. Aí deixa eu lhe falar, na minha área, aqueles idosos que já têm uma certa demência e têm dificuldade de se comunicar. Estão sentindo um incômodo, né? Estão tendo constipação, um incômodo bem grande, né? Muitas vezes você tem, né? Existe até outros fatores além da idade, como o uso de algumas determinadas medicações, que pode provocar uma constipação. E aí o que acontece? A pessoa está sentindo a prisão de ventre, não sabe, não consegue mais se comunicar, porque tem uma limitação, certo? De comunicação, né? Da cognição, e se agita, né? Em alguns casos fica muito mais irritável, agitado, inquieto. Isso não é raro, isso é uma coisa que todo mundo tem que prestar atenção, certo? Por isso que esse termo enfesado não existe à toa, né? E existe casos assim, que a pessoa perde o controle e fica agressiva quando ela não tem condição de se comunicar, né? E a gente já percebeu, já tem que tomar muito cuidado, enquanto médico, porque muitas vezes a solução que a pessoa acha mais interessante é uma medicação para a irritação, para a agitação, né? Até mesmo a conduta mais violenta, que a pessoa está constipada, está irritada, não sabe o que fazer, não consegue falar e quer quebrar tudo, né? Quer agredir, quer bater. E aí tem que ter muito cuidado, muita paciência para poder avaliar essa pessoa. O que pode acontecer? Uma conduta mais intempestiva, mais menos digamos assim, menos criteriosa, numa situação dessa, né? E na nossa área, pode ser aumentar a medicação que causou a constipação, aumentar o sedativo, aumentar a medicação que supostamente vai debelar essa crise, mas ela vai piorar, né, a questão do movimento intestinal, e aí, no caso, vai piorar a própria constipação, a própria prisão de ventre, né? Então, isso é um risco. A gente também não pode deixar de alertar para as questões das medicações também, algumas sim, outras, né? Algumas mais, outras menos, né? E cuidado, porque muitas vezes a solução não é essa, é simplesmente fazer uma abordagem da questão puramente intestinal, para resolver, né, a questão da uma obstrução, para você reduzir, no caso, a questão de alguma, né, se as fezes chegar um pouco mais endurecidas e tudo, né? Então, a gente tem muito cuidado, porque a gente acaba, tá irritado, né, tá violento, vamos acalmá-lo. E aí a gente tá deixando de levar em conta uma coisa que não é incomum, a pessoa um idoso tá constipado e sem condição aqueles que não conseguem se comunicar, né, e a gente estaria complicando se a gente não souber abordar e fazer até mesmo uma abordagem simples, né? Conversar com a família, o que está sem evacuar, né? E essa é a observação que eu queria fazer, viu, Fábio? Em relação a isso. Isso é muito importante, porque os pacientes, eles, nesses casos específicos, eles passam antes pelo psiquiatra, passam antes por ti, antes de chegar para mim. Porque é bem isso, eles chegam para o psiquiatra, tá agitado, querem aumentar a medicação, querem sedar. Quando chegam para mim, a gente vê que já aumentamos dose de medicação, tal, às vezes por conta própria, às vezes por até indicação de algum profissional,
e chega para nós com umas fezes bem endurecidas, que a gente chama tecnicamente de fecaloma, que a gente tem que tirar manualmente, às vezes até cirurgicamente. E não é raro isso acontecer. E aí você faz essa limpeza intestinal, o paciente se acalma. Né? Então, realmente, o que levou à agitação não é o Alzheimer, não é o quadro de AVC que deixou ele acamado, não é isso. É realmente o não hábito de ir no banheiro, o não funcionamento do intestino. E a gente sabe que os pacientes acamados diminuem a motilidade intestinal. Né? Uma das coisas que mais fazem funcionar o nosso trato digestivo é o caminhar, é a atividade física. É aquelas coisas básicas que a gente sempre diz para os pacientes que tem que fazer. Alimentação e atividade física. Esses pacientes é mais difícil o sair da cama, o caminhar. Mas a alimentação e o ficar de olho nesse hábito intestinal, olha, deixou de evacuar 1, 2 dias, já começa a observar, ele fica nervoso depois do 2º, 3º dia que não evacuou. Vamos fazer alguma medida, vamos ajustar a medicação, vamos usar um óleo mineral, vamos fazer uma limpeza antes de chegar num grau de 5, 6, 7 dias. Às vezes tem que fazer procedimento cirúrgico, que é mais traumático, depois de aumentar a dose de sedativo, depois de várias questões. Então é importante isso. Eu atendi um paciente assim há 10 dias, acamado de AVC, veio trazido por um serviço de ambulância particular para poder ir no consultório, e realmente era esse quadro. Era bem esse quadro. Fezes endurecidas, eu consegui resolver ali no consultório mesmo, e o paciente, eu falei com a família no dia seguinte, disse que ele estava outra pessoa. Né? Ah, doutor, ele está bem mais calmo agora, bem mais tranquilo. E realmente é isso, né? Então a gente sabe que isso é muito importante. Isso está interligado, né? Está totalmente interligado. E lógico, a gente não pode só focar nisso, mas a gente tem que focar também nessa parte do atividade física e alimentação. E a alimentação entra. Aquelas questões que a gente já sabe de saladas, frutas, verduras, até os probióticos que hoje em dia estão se usando para pacientes que têm alteração do seu trato intestinal, que fez investigação, mesmo se alimentando bem, fazendo prática de atividade, continua com o funcionamento do intestino inadequado. Existem algumas coisas que podem ser utilizadas para melhorar esse funcionamento intestinal, né? Então, isso é muito importante o pessoal ter essa questão, isso em mente, assim. Eu acho até interessante, Fábio, agora levando a mesma questão da dieta e do exercício, né? Na dieta, né? Você falou dos probióticos, que aí já é um campo até, já está sendo, tá havendo muito investimento, né? Para poder, de qualquer maneira, ter, a gente conseguir ter uma via até mais eficaz de tratamento, e a gente está percebendo, né, tem sim algumas doenças, né, imunes que parece que se originam, né, no sistema imune, né, na intestinal. Então, quer dizer, eu não sei se é exatamente esse número, viu, Fábio? Mas eu ouvi falar que, não me lembro onde eu li isso, mas é cerca de 2 trilhões de células imunes, que seriam 70% das células imunológicas, né, estariam no intestino, né? Impressionante, né? Eu li um artigo sobre isso também, e realmente diz, principalmente pelo tamanho, comprimento intestinal, e que toda a parte externa, na parte de drenagem linfática, o sistema imune está interligado. Então, ele realmente tem um número absurdamente grande percentualmente com relação a outros órgãos, né? Então, tem estudos de doenças autoimunes, reumatológicas, enfim, que realmente começam nessa parte e que tem muita ligação entra com aquela parte da translocação bacteriana, que a gente comentou antes, as bactérias da parte interna intestinal indo para fora. E outra coisa que diz que todos os processos inflamatórios podem provocar bactérias ruins para entrar no intestino também.
piorando o funcionamento intestinal, seja ele para uma diarreia, seja ele para uma prisão de ventre, uma constipação. Isso aí varia de organismo para organismo, mas que são essas bactérias ruins internamente no intestino que causam isso, essa alteração do funcionamento intestinal, que varia de pessoa para pessoa. E aí a gente entra naquela questão da síndrome do colo irritável, que a gente falou semana passada, e o Glaucio deu uma pincelada já hoje, né? A síndrome do colo irritável, a gente que faz exames de colonoscopia, como é o meu caso, os pacientes procuram, a grande maioria do consultório com esse diagnóstico já são mulheres, né? Mulheres jovens, que na história clínica, no consultório, a gente vê que tem muito grau de ansiedade, estresse e depressão, que são 3 coisas que estão interligadas, pelo menos no ponto de vista do cirurgião. Psiquiatra me corrija se eu estiver errado, né? Mas estão interligadas. E elas vêm com essas dores e que não tem ligação com outros fatores que não emocionais. Mas a gente acaba hoje fazendo a colonoscopia nessas pacientes por 2 motivos. Primeiro, porque elas vêm com dor e alteração do hábito intestinal. E a gente tem feito diagnósticos de câncer intestinal, no câncer de cólon em pacientes cada vez mais jovens hoje, tanto com histórico familiar ou não, e que o exame de triagem é a colonoscopia. Então a gente acaba indicando para não deixar passar um caso de um tumor precoce, de um pólipo, que é uma lesão pré-maligna, achando que é só, que é diretamente a questão neurológica, do colo irritável, da ansiedade, enfim. Mas a grande maioria desses pacientes a gente faz a colonoscopia e ela vem normal, e aí sim, se começam com medicações, dependendo do quadro intestinal dela, seja diarreia ou seja constipação, específico para isso, que são medicações que também são usadas para ansiedade, para quadros depressivos, enfim, que acabam melhorando totalmente esses sintomas, né? Obviamente que quando se faz esse diagnóstico, o cirurgião não trata sozinho, a gente sempre trata em encaminhamento com um colega psiquiatra, enfim. Mas a gente tem feito a colonoscopia e a gente vê isso realmente frequente. E aí é uma doença descrita na literatura, a síndrome do colo irritável, síndrome do intestino irritável, enfim, é a mesma patologia, que é de exclusão, é dor intestinal, cólicas fortes, que tiram o humor, muitas vezes impedem de trabalhar, ligados a esse quadro psiquiátrico, e que, se você for olhar organicamente de doença, faz exame e não deu nada, mas tem que tratar. E a gente entra de novo nessa mesma questão que a gente começou o assunto hoje, né? E o que leva a isso? A constipação levou à ansiedade, levou à alteração de humor, como mostrou esse estudo da Sociedade Brasileira de Gastro, ou a depressão e a ansiedade alteraram todos os hormônios e levaram à constipação, né? Então aí entra o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas a gente sabe que está interligado, né? Fazer o que veio antes, a gente não... Os estudos acabam não mostrando especificamente o que veio antes. Foi feito estudo com quem tinha constipação e foi visto que 89% tem alteração de humor, né? Tem esses quadros depressivos com alteração de humor. Mas é uma coisa que está totalmente interligada, a gente não tem como saber o que veio antes. Mas nesse estudo o viés foi o quadro intestinal. E aí tem o pessoal que hoje com internet, com acesso, olhando isso, síndrome do colo irritável, é uma coisa que eu falo bastante, já fiz alguns cards, algumas coisas na minha página na internet sobre isso, e é descrito na literatura, e cada vez mais a gente vai ter estudos sérios de empresas, sociedades sérias, artigos médicos, ligando o intestino diretamente, essa parte psiquiátrica, a parte de doenças autoimunes, a parte de doenças inflamatórias, realmente o intestino veio para tomar conta, né? Pois é, até que a gente comentou na live anterior, né? A questão da concentração de serotonina, né? Que a gente supõe que é uma substância ligada no cérebro, né? E a verdade é que 95% tá no intestino e 3% no cérebro, né? Quer dizer, e aí, logicamente, a medicação que cuida dessa condição, da síndrome do colo irritável,
ela é uma medicação que modula, que modifica, né, a disponibilidade da serotonina, né? Então, é lógico, né, que tem muito que procurar, né, também, né, nesses neurotransmissores, né, mas a gente está vendo que a concentração é injusta, né, inclusive, né, o cérebro 3% só, né, e o intestino 95% da serotonina, e a gente fica aqui batalhando, passando medicação para otimizar a serotonina, mas vai todo tem que ir para o intestino. Mas assim, o colo irritável é o exemplo, é emblemático, é de saber que a gente usa uma medicação que modula o nível de serotonina do organismo e tem alguma resposta, né? No intestino também, né? Não só cerebral, né? Muito interessante a gente ampliando aí as relações, né? Mente e de mais órgãos, né? Com essa, bom, às vezes até mesmo empiricamente, mas depois esses estudos mais recentes, né? Que estão constatando que há sim relação, que há sim você tem mais de um alvo, né? Mais de uma maneira de cuidar, né? Mas não esquecendo nunca, né? Da maneira como a gente se alimenta, da maneira como a gente se move, né? E da maneira como a gente repousa também, né, Fábio? A gente precisa sempre recorrer àqueles cuidados básicos, né? Que são tão difíceis, né? São tão conhecidos, mas assim, a disciplina ainda para a gente mantê-los ainda não é tão fácil assim. Todo mundo hoje em dia nós temos muita gente com dificuldade para dormir, para se alimentar bem e para manter a mobilidade, né? Uma atividade física que realmente conserve, né, nosso organismo. A gente estamos repetindo, estamos fazendo, mas o desafio é justamente, lógico que a gente não quer ficar só nisso, né? A live não foi só para isso, mas também, assim, é necessário que a gente repita, né? Até que a gente tenha uma boa parte da população praticando, né? Falar é fácil, né? Mas a gente precisa, assim, do consultório, a gente precisa estimular cada vez mais, né, Fábio? E aí a gente está vendo, quer dizer, tem inflamação, né? Existe a questão inflamatória, existe a questão da própria mobilidade, existe o humor, existe a reação hormonal. Cada vez mais a gente volta, né, para os bons hábitos, né, Fábio? Justamente. Pegando o gancho do que você falou com relação ao sono, o pessoal me pergunta com relação ao sono, com relação à parte intestinal, se funciona mais, funciona menos, se dormir mal engorda, emagrece. A gente tem visto que as pessoas que não dormem bem, ou que têm o sono agitado, ou dormem pouco, ou acordam cansados, eles têm uma tendência maior a ganhar peso. Justamente pela alteração hormonal que dá, que ele não tem aquele estado de descanso durante a noite. A gente vê que dá uma tendência maior, as pessoas às vezes também interligado a tal cansaço, fazer as coisas mais práticas, seja com relação à alimentação, com relação ao trabalho, seja com relação a não ter o estímulo de atividade física. A gente não consegue, o pessoal pode pensar, a gente está repetindo muitas coisas que nem você falou, Glaucio, mas quando a gente fala de saúde e bem-estar, as questões básicas estão em todos os problemas de saúde, em todas as prevenções dos problemas de saúde. Seja a gente está falando de depressão, seja a gente está falando de gastrite nervosa, de não funcionamento intestinal, de câncer disso, de câncer daquilo, de pedra na vesícula, enfim, de qualquer coisa, obesidade. Se a gente for ver, o básico é aquela mesma questão. Ter uma boa noite de sono, ter algum momento do dia para tirar, para você fazer as coisas que você quer, para descansar a tua cabeça, ter uma alimentação balanceada, ter uma prática de atividade física. Esse é um momento, eu tenho conversado com alguns colegas, e a gente tem orientado e conversado muito, eu acho que a live também serve para isso. Esse momento da gente ficar mais tempo em casa, quantas vezes a gente dizia, eu queria fazer tal coisa e não tinha tempo. Hoje a gente está tendo esse tempo. E hoje, para fazer atividade física, para se cuidar, basta tempo e vontade. Você consegue pegar
profissionais de educação física da tua cidade, que você conhece, da tua região, te passarem exercícios para fazer meia hora, conversar com nutricionistas, o pessoal está fazendo consultas via WhatsApp, via Skype, para te passarem cardápios adequados. Você agora está tendo tempo de fazer uma alimentação balanceada que antes, na correria não tenho tempo. Hoje você está tendo esse tempo, então vamos tentar colocar essas bons hábitos nesse período que a gente está tendo tempo. A gente sempre reclamava de não ter tempo. Eu não tenho meia hora por dia para fazer um exercício, para fazer um apoio, para caminhar na minha casa, vai e volta. Caminhar, quem tem pátio, dá 3 voltas em volta da casa. Não estou dizendo na rua, dentro do pátio. Pegar na sala, vai e volta 20 vezes, vai e volta 20 vezes. Tem uma subidinha da rampa de casa, faz. Existem N maneiras da gente se cuidar. E todas as questões, quando a gente for falar de prevenção, vai entrar isso. Então, é cansativo o pessoal ouvir isso, é cansativo, mas até, que nem o Glaucio falou, até todo mundo está fazendo isso, a gente vai, os médicos, os profissionais da saúde vão falar sobre isso. Lógico, a gente não pode esquecer da questão intestinal, que é o nosso foco hoje. Pessoas que têm outras alterações de uma hora para outra, o funcionamento do intestino. Meu intestino funcionava sempre bem. Agora, nesse estresse da quarentena, estou ficando 2, 3 dias sem ir no banheiro. Bom, isso aí é uma coisa de se esperar. Teve uma mudança na sua vida, teve um estresse. A gente sabe que tem gente sem conseguir trabalhar, às vezes está sem receber o salário, tem muita gente perdendo emprego, a gente está vendo. Pessoal ansioso. É normal ter essa alteração do hábito intestinal, seja para prisão de ventre, seja para quadro de diarreia. Mas assim, depois que a tua vida voltar ao normal, que a gente espera que volte ao normal o quanto antes para todos nós, se continuar com esses sintomas, sim, procure o seu médico. Converse com o seu médico, médico especialista, para ver se tem alguma alteração ou não. Alterações nesses períodos curtos, que nem a gente falou, vai viajar e não funciona o intestino, volta para casa, funciona normal, é uma coisa esperada. Mas assim, a gente não pode deixar sintomas importantes passarem em branco. Por exemplo, fui no banheiro e saiu sangue. Isso não é pelo estresse, isso tem alguma coisa. Bom, vamos procurar um médico. Fui no banheiro, saiu muco, saiu pus, vamos procurar. Então existem alterações, a gente está focando mais na parte intestinal, ligado à parte psiquiátrica e neurológica, até para aproveitar e usar bastante o meu amigo Dr. Glaucio aí da parte psiquiátrica, mas quando a gente fala de intestino, a gente tem que focar nisso também. Focar na prevenção de doenças, então a gente tem que ficar de olho. Meu organismo sempre foi de um jeito, de uma hora para outra mudou, seja o que mudou, procure seu médico de confiança. Né? Não teve um assunto, uma coisa específica para modificar, como agora todos nós estamos tendo, vamos ficar de olho aberto. E como a gente falou, tem alteração bacteriana, alteração inflamatória, alteração imunológica, alteração de humor, 500 alterações que causam o intestino, né? Pelo seu tamanho, ele está querendo tomar conta, né? Ser o mais importante dos órgãos, né? Justamente, assim, e ressaltando exatamente, Fábio, você alertou, é lógico que se acontecer, né, alguma coisa diferente, né, ninguém precisa também ficar, é o estresse, é o psicológico, não, se você está detectando, como ele falou, um sangramento intestinal, é prudente você buscar uma avaliação clínica, né, de um médico de confiança. Para a gente também não pular demais também da outra extremidade e ficar psicologizando toda e qualquer manifestação, né, intestinal. Embora saibamos, né, que a maioria dos sofrimentos, a grande maioria, sejam mesmo sejam relacionados, né, a fatores emocionais, de tensão, e etc. O que a gente está trazendo aqui justamente porque, logicamente, a curiosidade de quem está aqui é assim, sim, o que é que eu faço para ter um intestino funcionando melhor, né? Bom, nós
as recomendações básicas estão mantidas, certo? Repouso, sono, mobilidade, né, exercício, e uma alimentação balanceada, e, logicamente, estamos aí cada vez mais nos aproximando de uma dieta, ou então de substâncias, né, de macrobióticos, microbióticos, e essas novas aí, esses novos compostos aí estão sendo pesquisados, né, arduamente, né? Todo mundo sabe que quem conseguir, a partir desses compostos, né, trazer uma boa solução para as prateleiras, vai sim faturar bem, né? Então, lógico, existe muito interesse, né, também nessa área de microbiota. Agora, vamos tomar cuidado, porque a gente já tem a recomendação básica, a gente já tem a orientação milenar, né? E por que não, né? A gente, vamos lá, vamos levar em conta aqui o nosso grupo de risco, que é o grupo de risco maior para a própria epidemia de Covid, os idosos, né? Então, se você fizer para uma caminhada, exatamente como o Fábio, exatamente como o Fábio descreveu, uma caminhada vai melhorar a saúde do intestino de qualquer maneira, certo? De toda maneira, né? Vai gerar assim, todo um ciclo até de incremento mesmo de produção hormonal. Então, assim, para que eu vou pesquisar um novo tipo de composto, né? Para que isso, né? Eu tenho um movimento, você pode fazer dentro de casa, de forma simples, que pode sim já estimular. Né? A síndrome da imobilidade é uma questão, uma das questões mais importantes de toda, né, a disciplina da geriatria, né? Então, assim, se não tem mobilidade, você vai ter trocentos, né? Uma cascata de consequências para a saúde, né? Então, vamos estimular a mobilidade. Exatamente da maneira como o Fábio acabou de explanar, de forma simples. Não vamos querer que a pessoa vai fazer crossfit, né, Fábio? É simplesmente movimento, né? Um movimento básico, né? A caminhada está se provando, sim, cada vez mais um exercício completo, de preferência caminhada na superfície, numa superfície contínua, nada de esteira, certo? Sim, o exercício plano, isso, pois é. Então, assim, a gente tem que estimular isso, né? É benefício para a pressão arterial, é benefício para movimento intestinal, é benefício para o humor. Quantos pacientes, né, no meu consultório que foram estimulados a dar uma caminhadinha com alguém no início, estavam depressivos, e quantos conseguiram quebrar aquele ciclo vicioso de ruminação, de desesperança, de falta de não acreditar mais em nada, e aí com a caminhada começa meio que libertar um pouco, né? Queima algumas vesículas de noradrenalina acumulada e começa a viver melhor, e começa a ter um sede até mais livre, né? E a gente fala, doutor, mas uma solução dessa, eu vim aqui para o senhor resolver, não para o senhor me mandar fazer, né, caminhada, né? Agora precisa... Né? A gente tem que partir para o que funciona, né? Que está funcionando bem, né? Na medida que a gente tiver boas soluções também de outra forma, a gente pode oferecer, né? Mas a gente vê assim muita ligação, vamos lá, vamos manipular os hormônios, vamos fazer a micromanipulação dos minerais, do molibdênio, do não sei o quê. E aí, pronto, assim é bom demais, né? A pessoa fica... a pessoa fica simplesmente refém do profissional de saúde, né? Não, e justamente, na verdade, o que muitos querem, vão no consultório querendo receitas mágicas. Mas, doutor, o senhor vai me dizer para fazer uma atividade física e cuidar da alimentação? Eu queria uma receita, eu queria um probiótico, eu queria uma fórmula mágica para o meu intestino funcionar. Eu queria uma fórmula mágica para ele funcionar, mas não quero tomar 2 litros de água por dia e fazer atividade física. Não, mas isso é o básico. Então, daí entra naquela linha que a pessoa não dorme bem, que é um remédio para dormir. Aí não consegue acordar, que é um remédio para passar bem o dia acordado. Aí o intestino não funciona bem, que é um remédio para o intestino não funcionar melhor.
Aí esse monte de remédio, às vezes, eleva a pressão, que é o remédio para baixar a pressão. Enquanto se tivesse seguido aquela questão básica, de novo, bater na tecla, de dieta, atividade física, tirar o seu momento, meia hora para um lazer seu. Eu gosto de ficar tomando um chimarrão e lendo um livro. Meia hora por dia faz isso. Tem que ter o teu momento para descansar a cabeça. E aí os pacientes normalmente não aceitam bem isso, eles querem realmente uma fórmula mágica. E a gente vê que a indústria, que nem você falou, Glaucio, se aproveita disso. Hoje a gente vê iogurtes com probióticos, a gente vê, tem o mais conhecido, antigo para as crianças, aquele leite fermentado com probiótico, querem fórmulas mágicas. Não tem fórmula mágica. Alguns pacientes, sim, vão precisar desses probióticos, alguns, sim, vão precisar de alguma formulação, alguns, sim, os iogurtes com algumas substâncias que tem comprovado que melhoram o funcionamento intestinal, sim, vão precisar, mas é uma minoria. Esses vão precisar quando a gente sabe que eles fazem as coisas direitinho, fazem exames, veem que a flora intestinal não funciona bem, ou a parte gástrica não funciona bem, enfim, ou que eles têm que tomar alguma medicação por algum motivo que resseca o intestino e que não tem outra medicação para ele tomar no lugar daquilo, que ele está bem adaptado. Ok, esse nós vamos dar uma formulação, nós vamos dar um iogurte A, iogurte B, existem vários, o leitezinho fermentado que tem probiótico. Ok, mas é uma minoria. É uma minoria. Isso aí, no dia a dia do meu consultório, e a gente vê nos congressos, conversando com os colegas de outros lugares que tratam disso também, a gente vê que é uma minoria. Então, realmente, só que é mais difícil para os pacientes aceitarem isso. Eu vejo no dia a dia, eles querem sair com uma receita. Eles querem sair com uma coisa milagrosa. E não existe milagre. A medicina não existe milagre. Fábio, assim, eu sei que eu meio que autorei um pouquinho aí a ordem, né, da nossa live, mas assim, eu queria que você esclarecesse um pouquinho, brevemente, né, já estamos nos últimos 15 minutos, mas assim, brevemente, o que você costuma fazer numa investigação de uma pessoa que está há muito tempo com dor, né, com um quadro muito parecido com o intestino irritável, com muita diarreia, intercalando com até mesmo com um pouco de constipação, né? O que você costuma fazer? Porque existe sim, hoje em dia nós estamos bem avançados, tem muito recurso disponível, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa investigação, inclusive você faz, né, no seu consultório, né? Faz exames complementares, né? Além de atender, né? Isso, na verdade, assim, boa colocação, porque daí é uma coisa geral intestinal, né, que a gente está falando, mas os pacientes que chegam com dores típicas da parte intestinal e alteração do hábito intestinal, seja ele para constipação, né, prisão de ventre ou para diarreia, óbvio, depois de uma boa conversa para ver se começou isso, se é recente, se é mais tempo, a história familiar do paciente, se tem na família gente com quadro depressivo, quadro ansioso, quadro de câncer intestinal, algum outro tipo de câncer do aparelho digestivo. Então, é uma série de fatores que a gente vê, mas de modo geral, esses pacientes, a gente normalmente faz a colonoscopia, tá? Em quase sua totalidade. Alguns casos, dependendo da localização da dor dele, também pode se abrir mão de ecografia abdominal, ultrassom, né, em alguns estados na ecografia é ultrassom, né, que fala, é o mesmo exame. Alguns casos a gente também faz a endoscopia digestiva alta, né, mas a grande maioria, pelo menos, a colonoscopia. Por quê? Por aquilo que eu dei uma conversada antes. A gente tem visto cada vez mais frequente, infelizmente, câncer intestinal em pacientes jovens. Eu operei, o mais jovem que eu operei foi o ano passado, 29 anos, né, que teve sangramento e tinha ido consultar na UBS, o posto de saúde, e acharam que era hemorroida, porque é o mais comum nessa idade, trataram como hemorroida, não melhorou, ele veio até mim, pedi a colonoscopia, estava com câncer, aí a gente operou, enfim, ele está bem e tal,
está fazendo as quimioterapias ainda no ciclo, mas está dentro de um prognóstico, de um quadro favorável. Então, assim, essas alterações intestinais, hoje, com a praticidade que se tem do exame de colonoscopia, que é um exame que o paciente não sente nada, o paciente dorme, o que é desconfortável é o preparo antes, que realmente é ruinzinho, tem que tomar uns alguma instabilidade, né? E aí,